Muito bem, uma alegria estar com vocês mais uma vez. Pena que não presencialmente, mas virtualmente. E nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre adoração, verdadeiros adoradores, a parte a comunhão no culto. Como se pode ter adoração se a gente não conhece as pessoas que estão próximas a nós? Como é que nós podemos ter adoração e comunhão com pessoas que provavelmente a gente não tenha nenhum tipo de relacionamento? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso e a aula de hoje vai nos levar a refletir sobre os elementos necessários à comunhão cristã, para que nossa vida seja expressão de culto e adoração ao Senhor. Quando vocês terminarem essa lição de hoje, que é baseado nesse livro Adoração Bíblica, que é a Teologia do Culto, quando vocês terminarem essa aula, nós vamos ser capazes de identificar a comunhão como expressão de culto ao Senhor e testemunho cristão eficiente. Nós vamos poder perceber e desejar com alegria estar em comunhão com os irmãos. Nós vamos poder aproveitar as oportunidades de comunhão com os irmãos no culto, exprimindo adoração ao Senhor. Interessante que nessa época em que nós não estamos podendo estar juntos, quantos de nós estão sentindo falta de estarmos juntos na presença do Senhor em comunhão, celebrando ao Senhor de forma coletiva? Mas interessante também é que quando estávamos podendo fazer isso, muitos de nós não estavam tendo o privilégio nem a alegria de poder estar na casa do Senhor sem nenhuma obrigatoriedade. Eu sempre digo que o pessoal da área de música tem que tomar muito cuidado para não estar indo na igreja só nos seus momentos de celebração, de estarem nas suas escalas, mas que todos nós possamos ter a alegria de querer estar na presença do Senhor, independente de estar na escala ou não, simplesmente porque é agradável e gostoso estarmos juntos celebrando e adorando ao Senhor. Um texto que eu quero ler para vocês está em Atos 2, 42 e 43, que diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu quero continuar. 44 e 45. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Que interessante nesses 4 versículos é que a igreja persistia em estar juntos, caminhando juntos no conhecimento e no ensino dos apóstolos. Eles mantinham a comunhão como algo importante na vida deles, tanto na igreja, na sinagoga, no tempo de celebração, quanto nas orações e no partir do pão. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas eram vistas e percebidas por todas as pessoas que estavam próximas a eles. Mas o versículo 44, ele nos enfatiza o seguinte: todos os que criam mantinham-se unidos. Esse tipo de união, creio que é uma coisa que tem sido escassa nos nossos dias. Nós gostamos de estar juntos na igreja, mas só com alguns. Nós gostamos de estar em celebração, mas só com aqueles que gostam e que cantam como nós. Nós gostamos de ter um tempo de adoração e de louvor e de celebração, mas a maioria das vezes a gente gostaria que isso fosse realizado só com aquelas pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento que eu. Por exemplo, se gosta de coral como eu, então eu quero ficar perto. Se gosta de banda, então eu quero ficar perto de quem gosta de banda. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos manter comunhão constante uns com os outros. Nesse texto, algumas palavras me chamam a atenção: cooperação, participação e comunhão. Isso tudo deve fazer parte da vida cristã normal, da vida que eu e você queremos ter quando estamos juntos celebrando ao Senhor. Cooperação. Uma definição interessante de cooperação é ato de prestar ajuda, colaboração, ajuda, apoio, assistência, auxílio, concurso, contribuição, participação, solidariedade. Participante, atuação, ação, atividade, presença, comunicação, apresentação, esclarecimento, exposição, palestra, ligação,
união. Todas essas palavras têm a ver com comunhão. Todas essas palavras têm a ver com parceria. É impossível eu manter parceria comigo mesmo. É impossível eu ter uma vida de parceria só comigo. Mas eu preciso, dependo e espero contar com a participação de todos. Toda vez que nós nos reunimos para celebrar, para adorar, para bendizer o nome do Senhor. Alguns elementos são importantes na celebração. No que se refere à comunhão. Toda vez que nós nos reunimos, eu preciso entender que existe a doutrina correta e a doutrina não correta. Na doutrina correta, nós temos duas formas de informação a respeito da doutrina ou ensino bíblico para a igreja. O que Jesus fez e ensinou, cujo registro se acha lá nos evangelhos. Isso é citado em Atos 1:1. Os mandamentos dados pelo Espírito Santo por meio dos apóstolos, Atos 1 e 2. Dessa forma, a doutrina ensinada pelos apóstolos torna-se padrão para o comportamento ético e cultico da comunidade cristã. Preste atenção, não há verdadeira comunhão quando a doutrina é discordante, estranha e antibíblica. A igreja verdadeira vive a sã doutrina. 2. A maneira de celebrar o culto. Tem a forma certa e a forma errada? Sim, tem a forma certa e a forma errada. Na forma certa, eu procuro seguir os preceitos da palavra de Deus, ter comunhão íntima e perfeita com Deus e as pessoas que estão próximas a mim, para que dessa forma nós juntos possamos celebrar ao Senhor com toda a fidelidade do nosso coração. A maneira errada são aquelas onde eu venho para celebrar ao Senhor e as motivações do meu coração, as motivações da minha vida são discordantes com aquilo que Deus espera da minha e da sua vida. Por exemplo, Paulo, lá em em 1 Coríntios 5, 1 e 9, ele fala o seguinte: havia tolerância na igreja com aqueles que praticavam imoralidade. Ele condena isso. Havia prática de idolatria, e ele também condena isso lá no capítulo 10. E havia associação com os demônios. A comunhão estava ameaçada pela desordem e por divisões no ajuntamento para a celebração da ceia. Nós não podemos, de forma alguma, ao chegarmos num tempo de celebração na presença do Senhor, sermos considerados culpados de algumas dessas coisas. Ou seja, quando nós nos reunimos para celebrar o Senhor, nós precisamos ter um coração limpo, uma mente pura, lábios que glorifiquem ao Senhor e que dos meus lábios e do meu coração não tenha nenhuma motivação que seja condenável aos olhos de Deus. A prática do amor na comunidade. Talvez uma das coisas que nós mais falhamos é isso. Nós não gostamos de achar que temos, que fazemos e que somos pessoas que fazem acepção de pessoas. Mas, às vezes, em alguns casos, nós agimos dessa forma e nem percebemos que agimos dessa forma. Por exemplo, gostamos de sentar perto de alguém e não nos sentimos tão à vontade de sentar perto de outros. Por exemplo, aqueles que gostam de música, que é o nosso caso, nós gostamos de cantar e tocar e sentar perto daquelas pessoas que são extremamente afinadas e que tocam bem. E nós não nos sentimos à vontade de sentar perto de pessoas que não são tão afinadas, que não tocam tão bem. Isso é um erro, porque nós precisamos entender que entre nós não pode haver acepção de pessoas. Somos iguais perante Deus. Jesus veio e derramou um sangue precioso no meu e no seu lugar, para que eu e você tenhamos a liberdade de nos expressarmos com fidelidade na presença do Senhor, juntos uns com os outros, sem nenhuma acepção de pessoas. Nós precisamos voltar a ter prazer em estar juntos na presença do Senhor, com comida ou sem comida. Às vezes, no dia da ceia, nós fazemos aquela análise: Senhor, meu coração está puro. E aí nós olhamos, limpamos o nosso coração, participamos da ceia do Senhor. Puxa, que lindo, um momento agradável na presença do Senhor. Mas saímos de lá e aquele momento ficou só naquele momento. Eu gostaria que nós tivéssemos a percepção de que a nossa união e a nossa comunhão deve ser constante. Nós devemos ter também no coração
um desejo ardente de termos comunhão através das nossas orações. A vida de comunhão cristã deve ser balanceada entre os problemas da vida privada com as orações em secreto. Ah, pastor, você está dizendo que não existe separação entre a minha vida privada e a minha vida eclesiástica? Exatamente isso. Não existe nenhuma separação. Deus olha para você quando você está trabalhando, quando você está na sua casa, quando você está na faculdade, quando você está na igreja, da mesma forma. Eu e você, nós precisamos entender que nós temos que ter uma vida constante de oração. A oração deve fazer parte da nossa vida, oração deve fazer parte do nosso dia a dia, oração deve fazer parte do nosso tempo de celebração e de comunhão. Existe aquela oração comunitária onde nós nos reunimos para celebrar ao Senhor e oramos juntos. Mas existe aquela oração individual onde você e Deus onde você conversa com Deus aquilo que está no seu coração. Com certeza, algumas orações que apareceram em Atos eram coletivas e representavam unanimidade de propósito diante de Deus. Essa oração mostra que nós devemos caminhar juntos. Quando nós nos reunimos na igreja para celebrar ao Senhor, que nós possamos de verdade abrir o nosso coração, celebrá-lo, adorá-lo e bendizê-lo com toda a vibração do nosso coração. Também existe um modo de expressão da nossa comunhão. Como podemos expressar a nossa comunhão? Através ou por meio do espírito de cooperação. O que significa isso? Se nós queremos trabalhar com comunhão, nós devemos entender que podemos e devemos ajudar uns aos outros nas suas necessidades. Ter comunhão com Cristo e ter comunhão com os nossos irmãos é a mesma coisa. Eu não posso dizer que tenho comunhão com Deus, com Cristo, e não tenho comunhão, não tenho o mesmo prazer de ter comunhão com as pessoas que estão próximas a nós. Nós precisamos crescer no conhecimento da graça do Senhor nesse sentido. Então eu quero sempre te convidar a estar abrindo o seu coração e perguntando: Senhor, quais são as áreas da minha vida que ainda insistem em ser empecilho de um derramar da graça do Senhor no nosso coração? Também podemos expressar a nossa comunhão por meio da participação nas obras de Cristo, nas obras da igreja. Toda vez que a igreja tem alguma coisa para ser realizada, nós podemos perceber que são sempre os mesmos que se envolvem. Por que será que sempre os mesmos se envolvem nas mesmas coisas? E a grande maioria de nós fica olhando, às vezes só contemplando aquilo que está acontecendo. Por exemplo, quero dar um exemplo bem claro. Algumas pessoas têm falado comigo que têm vontade de voltar a cantar no coral, mas estão esperando o coro ficar melhor. Ou tem vontade de tocar na orquestra, mas ainda está esperando a orquestra ficar um pouco melhor. Eu creio que nós deveríamos começar a entender que nós somos participantes para o crescimento da obra do Senhor nesse local, nessa geração em que nós estamos agora. Isso vai fazer com que lá na frente, quando olharmos para trás, nós percebamos o quanto Deus tem feito por nós e o quão maravilhoso tem sido poder construir alguma coisa juntos, unidos em comunhão, em perfeita sintonia com o Senhor e através da sua palavra. Culto como lugar para comunhão. O item 3 da nossa aula. É interessante, quando a Bíblia fala assim que tem um lugar certo para adorar o Senhor, no Antigo Testamento era o tabernáculo. Mas agora, depois que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, eu e você temos livre acesso ao Pai e podemos celebrá-lo em qualquer lugar, sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira. A propósito disso, a igreja é um lugar separado atualmente para que eu e você, juntos, possamos celebrá-lo e adorá-lo coletivamente. Também existem os pequenos grupos, mas os pequenos grupos é uma parte pequena do corpo de Cristo que se reúne, quanto que na igreja é todo o corpo de Cristo pertencente àquela comunidade. Essa sim, se reúne naquele dia, um dia especial que nós temos separado, ou domingo de manhã, ou domingo à tarde, ou domingo, ou no sábado à noite, ou na quarta-feira, não importa. Mas você tem que entender que a vida em comunidade, a comunhão que nós devemos ter, deve estar pautada em você ter desejo de celebrar ao Senhor, em pelo menos uma vez por semana, com parte do corpo de Cristo,
para que nós possamos orar juntos, celebrar juntos, adorar juntos e cantar louvores ao Senhor. E também podemos mutuamente crescer no conhecimento da graça do Senhor através das experiências daquilo que Deus tem sido e daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Culto como lugar para comunhão. É muito gostoso nós sabemos que o culto é um lugar de comunhão. Eu gosto muito da nossa igreja nos momentos em que nós nos abraçamos, nós cumprimentamos os nossos visitantes, nós sorrimos uns aos outros, nós nos abraçamos. Isso tudo é comunhão. Isso tudo faz parte da nossa vida e é tão gostoso saber que naqueles momentos em que nós estamos juntos como igreja do Senhor Jesus, nós estamos celebrando, nós estamos adorando, nós estamos sendo igreja. A igreja de verdade é aquela que se reúne para juntos celebrar o Senhor. A igreja de verdade é aquela que juntos se reúne para cantar louvores, para adorar ao Senhor. Por isso que eu gosto do termo celebração, muito mais do que simplesmente culto. Culto começou na minha e na sua vida no dia em que Jesus entrou no nosso coração. A partir de então, nós vivemos 24 horas por dia, cada minuto dos 60 minutos das horas, cada segundo nós vivemos em culto. Agora, celebração é quando nós nos reunimos para adorar, para bendizer, para honrar, para celebrar e festejar o Senhor. Todos os que compreendiam que Deus havia purificado e santificado as coisas comuns da vida com inclusão dos gentios e propósitos no propósito redentor de Deus, eliminando o racismo e a discriminação aos outros povos. Dessa forma, havia então uma salvação comum a judeus e gentios, uma fé comum pela qual deviam batalhar juntos. A aplicação. Como eu e você poderemos ter comunhão com as pessoas que vivem na imoralidade, praticam a idolatria ou vivem de forma desordenada? Eu creio que eu e você precisamos nesses dias, nesses momentos em que nós estamos isolados por causa da quarentena, nós podemos dar uma olhadinha para o nosso coração e analisarmos como é que tenho sido diante do Senhor. Quais são as motivações do meu coração em servir e adorar ao Senhor? Eu tenho sido um instrumento de Deus para poder compartilhar o amor e a graça do Senhor de forma coletiva? Eu só vou conseguir fazer isso de forma coletiva se a minha vida for assim durante a semana. Se durante a semana eu não tiver uma comunhão tão íntima com Deus a ponto de Deus se agradar da minha vida, não será nos momentos em que eu estiver reunido com a igreja de forma coletiva, nos momentos de celebração, não serão nesses momentos em que eu e você vamos de repente nos tornarmos santos demais e começarmos a fazer alguma coisa que só os santos fazem. Na verdade, eu e você precisamos ter uma vida bonita aos olhos de Deus 24 horas por dia. Isso só vai ser refletido através da comunhão com o Espírito Santo de Deus, da comunhão com a leitura da palavra, da comunhão com os santos. Nesse momento nós estamos nos pastoreando virtualmente e tem sido assim muito interessante poder estar conversando com algumas pessoas e recebendo notícias de algumas pessoas. Uma das coisas mais maravilhosas que tem acontecido é que as pessoas estão dizendo assim: eu não sabia que era tão bom pastorear pessoas, dividindo aquilo que Deus tem feito por mim com essas pessoas, ouvindo as necessidades e os desejos e pedidos dos seus corações, podendo orar uns pelos outros. Isso é crescimento. Nós estamos experimentando o que é uma igreja com verdadeira comunhão nesses momentos de celebração, nesses momentos de adoração, nesses momentos de comunhão. Eu recebi essa semana de um pastor um artigo muito interessante que eu quero ler parte para vocês. O artigo se chama o seguinte: hoje entendemos a importância de congregar. Nós somos a igreja sim, mas estamos com saudades. Hoje já não importa mais quem será o pregador do congresso, tudo o que queríamos ou o que queremos é estar lá.
Se o uniforme é bonito ou não, já nem tem mais importância. Tudo o que queremos é estar lá. Já não tem relevância se ele fala bem ou não, se é teólogo ou não. Nós queríamos estar lá. Hoje, o arranjo bonito ou a melhor organização para a festa perdeu o sentido. Só queríamos estar lá. Não importa se a orquestra está bem afinada ou não, nós queremos estar lá. Quantas vezes fomos, mas não estávamos? Motivos inventávamos muito, nem vou citar quantos, mas hoje só o que queríamos era estar lá. Já não nos importamos mais se ela precisa de uma pintura, se os bancos não são adequados, se o ar-condicionado está frio ou não, se o ar-condicionado está gelado demais. O que nós queríamos era estar lá. O desejo na alma de encontrar os irmãos, de dar um abraço, um cheiro gostoso, um abraço bastante apertado. Ah, que saudade! Saudade do sorriso do porteiro, que talvez um dia tenhamos passado por ele, sem ao menos o cumprimentar. Das crianças que cantavam o mesmo hino todo dia. Na verdade, hoje queríamos poder escutar. Saudade das irmãs que, quando você chega, elas já estão de joelhos dobrados a buscar a presença do Senhor. Saudade daquele levita que, quando subia no altar, você pensava, ele de novo, porque não chama outro para cantar. Saudades dos músicos que só sabem criticar. Saudades de ouvir aquele irmão que gosta de testemunhar. Saudades de abraçar a todos no final do culto. Ah, que vontade de ir lá! Eu não sei quem escreveu esse artigo, mas ele falou muito profundamente ao meu coração. Na maioria das vezes nós tínhamos oportunidade de ter comunhão, de estarmos juntos, reunidos, celebrando, adorando e cantando louvores ao Senhor, e não tínhamos tanta vontade de estar lá. Agora que nós estamos impedidos de ir, dá uma vontade de estar juntos, e eu espero que esse tempo seja breve, e a quantidade de abraços que você não tem dado nas pessoas, daqui a pouquíssimos dias a gente vai poder fazer isso. Vai poder abraçar, vai poder celebrar, vai poder cantar juntos, adorar juntos, celebrar juntos. Todo o serviço que nós prestamos ao Senhor é culto. Tudo aquilo que nós fazemos na obra do Senhor na igreja é para adorá-lo e para celebrá-lo. E eu quero concluir de uma forma bem prática. O culto pode ter momentos de muita comunhão entre os irmãos, tanto antes quanto durante e depois da liturgia. Em muitas igrejas, o culto é o único momento da semana em que os irmãos se encontram. Assim, é preciso que sejam criadas oportunidades de comunhão entre eles. Que a gente possa desenvolver esse sentimento de querer estar juntos, de querer celebrar juntos, de querer não estar juntos apenas nos momentos do primeiro domingo de ceia, né? Se eu não estiver na ceia no primeiro domingo, o mês vai ser ruim e vai ser desastroso. Não, que eu possa querer ter desejo de estar juntos todos os domingos, para celebrar, para adorar, para bendizer e para honrar o nome do Senhor. Qualquer serviço prestado ao próximo, com o coração tocado pelo Senhor, torna as atividades comuns uma verdadeira expressão de culto e adoração a Deus. Pense nisso a próxima vez que você subir no púlpito para adorar ao Senhor. Pense nisso a próxima vez que você estiver na igreja para cantar louvores ao Senhor. Pense nisso a próxima vez que o pastor chamar você para cobrir a ausência de alguém que não pôde estar. Não pense como um tampar buraco ou não tem uma outra pessoa, então eu vou. Não. Pense nisso como um privilégio dado por Deus para poder servir ao Senhor e ao corpo de Cristo com o seu dom, com o seu talento e com a sua vida.
lembrando que tudo aquilo que você fizer para o corpo de Cristo, para abençoar as pessoas, com certeza chegará até o trono da graça de Deus como um aroma suave, para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor. Fique aqui o meu abraço para que, aliás, guarde esses abraços, porque depois eu vou querer dar esse abraço em todos vocês pessoalmente. Que a bênção do Senhor inunde o seu coração e que até o nosso próximo encontro por aqui ou pessoalmente, que até lá a presença do Senhor seja vista na minha e na sua vida e por todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, que todos eles consigam ver Jesus na nossa vida, para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor, em nome de Jesus. Fica o meu abraço para você. Deus abençoe vocês.